Então, galera, nessa semana nós vamos fazer uma discussão sobre ligações covalentes e geometria molecular. É importante a gente lembrar o que é a ligação covalente, assunto que vocês já estudaram lá no primeiro ano, tá? A ligação covalente ela é feita a partir do compartilhamento de elétrons entre elementos classificados como ametais. Agora, o que são esses ametais? Os ametais são os elementos das famílias 14 até a família 17 da tabela periódica, mais o hidrogênio. Então, vou colocar aqui a tabela periódica para a gente. Os ametais são os elementos daqui, ó, do carbono para frente, todas essas colunas aqui, mais o átomo de hidrogênio, tá certo? Então, tudo isso aqui, todos esses elementos, quando eles se ligam uns com os outros, eles formam as ligações covalentes, que são por compartilhamento de pares de elétrons, tá? Aí, como é que funciona a gente definir a representação da fórmula e da geometria das substâncias que faz ligação covalente? A gente vai fazer essa representação primeiro através do que a gente chama de fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. É aquela que a gente coloca o símbolo do elemento e as bolinhas que o elemento tem, bolinhas representando os elétrons que o elemento tem na última camada. Só para recordar, vou voltar de novo aqui com a tabela periódica. O número de elétrons que o elemento tem na última camada é de acordo com a família que ele está na tabela periódica. Então, é bem simples da gente lembrar. Olha só, quando o elemento está na família 14, ele tem 4 elétrons na última camada. Quando ele está na 15, ele tem 5, está na 16 ele tem 6 e assim por diante. E quantas ligações o elemento tem que fazer também é importante a gente ver pela tabela periódica, tá? O número de ligações depende de quantos elétrons que ele tem, tá? Se ele tiver 4 elétrons na última camada, ele vai precisar fazer mais 4 ligações. A ideia básica, para a gente fazer uma aproximação aqui e entender direitinho, é que os elementos eles sempre buscam chegar nessa última coluna da tabela periódica, que são os gases nobres, os elementos mais estáveis da natureza. Então, o que acontece? Se eu estou aqui, falta uma, duas, três, quatro casinhas para chegar aqui. Então, eu faço 4 ligações. Se eu estou aqui ó, na família 16, falta só 2 casinhas para chegar aqui. Então, eu faço 2 ligações, tá? E o hidrogênio, professor? Percebe? O hidrogênio não tem nada na frente dele. Falta uma casinha para ele chegar aqui igual o hélio. Então, ele vai fazer uma ligação. Então, vamos lá. O carbono faz 4. O nitrogênio, por exemplo, faz 3. O oxigênio 2, o flúor 1, tá? E assim por diante, tá? Valendo para a família inteira, ok? Então, o número de elétrons e o número de ligações a gente olha pela tabela periódica. Então, como é que a gente vai fazer agora a representação? Primeira coisa, a gente vai definir quem a gente vai chamar de átomo central. O átomo central é o elemento que está em menor quantidade. Eu pus aqui um asterisco, porque pode ser um elemento também menos eletronegativo, mas aí eu vou explicar isso para vocês depois. E depois, a ordem com que eu começo a fazer as ligações é sempre ligando primeiro aquele elemento que faz menos ligações. E um por vez, sempre agregando esses elementos ao átomo central. Vamos entender melhor isso com os exemplos, tá? Eu pus aqui 2 exemplos. Eu pus o CO2, que é o dióxido de carbono, e a água, tá? A fórmula H2O. Então vamos lá, CO2. Eu tenho um átomo de carbono e 2 de oxigênio. Então quem vai ser o átomo central? Carbono. Então coloco lá o carbono. Aí eu vou colocar aqui ao redor do carbono o número de elétrons que ele tem na última camada. Como que eu sei quantos elétrons o carbono tem na última camada? Vou lá consultar na tabela periódica. Olha lá. O carbono está na família 14, então ele tem 4 elétrons na última camada. Então eu vou lá e vou colocar 1, 2, 3, 4 bolinhas. Aí, esse carbono, que é o átomo central, está ligado com 2 átomos de oxigênio. Então, eu vou colocar os 2 átomos de oxigênio, só que eu vou colocar um de cada vez. Então, primeiro, eu vou chegar aqui próximo dele e vou desenhar um átomo de oxigênio. Quantas bolinhas eu vou colocar ao redor do oxigênio? Tem que olhar na tabela periódica, tá, gente? Olha só, lá na tabela periódica, esse oxigênio aqui, ó, ele está na família 16, então ele tem 6 bolinhas, tá? Ok, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí agora eu vou fazer a ligação entre esses dois elementos. Tem que fazer um por vez, tá? Entre carbono e oxigênio, o carbono precisa fazer 4 ligações, na família 4, ele falta 4 casinhas para chegar no final, e o oxigênio tem que fazer 2, perdão. Então, como o oxigênio tem que fazer menos do que o carbono, eu vou ligar primeiro as do oxigênio. Então, vou fazer aqui, ó, 1,
É sempre assim, ó, compartilhando, como se esse par de elétrons servisse para os dois. Duas. Compartilhou dois pares de elétrons. Ficou bom para o oxigênio, mas não ficou bom para o carbono. Por isso que a fórmula é CO2, porque tem outro oxigênio que vai chegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele é igual ao anterior. E aí, o oxigênio também precisa fazer duas ligações. Eu vou lá compartilhar. 1, 2. Aí, percebe, o carbono ficou fazendo 4 ligações e cada oxigênio ficou fazendo duas. Tá perfeito, tá ótimo, é isso aqui. Isso aqui é a representação na fórmula eletrônica. Vamos praticar mais um pouco com a molécula de água. A água tem dois hidrogênios e um oxigênio. Quem vai ser o átomo central? O oxigênio, porque está em menor quantidade. Consultando na tabela periódica, a gente já viu que o oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Tá, ele está na família 16. E aí eu vou colocar o hidrogênio. O hidrogênio tem quantos elétrons na última camada, professor? Como ele está aqui na família 1, ele tem um elétron na última camada. Então a gente coloca um elétron na última camada dele. A gente coloca aqui o hidrogênio, um elétron. E como ele também está na família 1, ele precisa fazer só uma ligação, que ele já pula direto lá para a última coluna. Então eu faço aqui, ó, uma ligação. Ficou bom para o hidrogênio. Mas para o oxigênio ainda não. Eu vou colocar outro átomo de hidrogênio e vou fazer mais outra ligação. Beleza, ficou bom para os dois. É assim que a gente vai representar as ligações químicas, tá? Aí a gente vai depois agora ver que a gente vai trocar esse par de elétron que foi compartilhado, que a gente representa aqui circulando, por um tracinho que simbolizará a ligação química. Agora, nós vamos ver então a geometria molecular. Agora que a gente já sabe fazer a formação da ligação covalente, agora a gente vai ver como é que esses átomos estão organizados espacialmente aí, tá? Então, como é que funciona a história da geometria molecular? A primeira coisa que a gente tem que fazer é a fórmula eletrônica do composto, tá? E aí, como é que a gente faz a fórmula eletrônica? Seguindo aqueles procedimentos. Vamos lá. Como eu tenho aqui o NH3, eu vou ver que o átomo central é o nitrogênio. Tem um nitrogênio só na molécula. Então, coloco lá o átomo central, nitrogênio. E aí, vou consultar a tabela periódica para ver quantos elétrons na última camada tem o nitrogênio. Como ele está aqui na família 15, ele tem 5 elétrons na última camada. Aí a gente coloca aqui, então, 5 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, o hidrogênio está na família 1, a gente já viu. Ele tem um elétron na última camada e faz uma ligação. Então, posso começar por ele. Porque como o nitrogênio tem 5 elétrons na última camada, ele vai precisar fazer 1, 2, 3 ligações. Então, eu sempre começo com o que precisa fazer menos ligações, tá certo? Beleza. Aí, agora, vamos dar uma olhada pro o resto da molécula. Coloco aqui o hidrogênio, coloco aqui o hidrogênio. Beleza. Ficou bom para todo mundo, o nitrogênio ficou fazendo 3 e cada hidrogênio ficou fazendo 1, assim como eles queriam. Só que aí, depois que a gente fez a estrutura eletrônica, eu vou tentar colocar os ligantes o mais distante possível em ângulo. Quer dizer, eu não posso deixar eles assim, né? Aqui eles estão muito próximos. Como são só 3 átomos ligantes no átomo central, eles poderiam ficar numa distância maior. Poderiam ficar, tentar fazer aqui com as canetas, alguma coisa mais ou menos assim, né? Para ficar os 3 o mais distante possível, um em cada canto desse aqui. Mas além disso, eu também preciso olhar se sobrou par de elétron livre no átomo central. Porque se sobrar esse par de elétron livre no átomo central, ele vai empurrar as ligações para baixo. E aí na hora de eu desenhar, ao invés de eu desenhar alguma coisa desse tipo aqui assim, ó, né? NH3, os hidrogênios assim, ao invés de eu desenhar desse jeito aqui, como eu sei que sobrou par de elétron aqui no nitrogênio, esses hidrogênios eles vão ser jogados aqui para baixo, vão ser empurrados para baixo. Então, essa representação aqui está errada. Qual que seria a geometria certa? Eu deveria colocar o nitrogênio aqui na parte de cima e os hidrogênios na parte de baixo, tá? Se a gente observar essa estrutura tridimensionalmente, é como se fosse uma pirâmide, tá? Os hidrogênios aqui na base da pirâmide e o nitrogênio lá em cima da pirâmide. Por isso, essa geometria aqui ela é chamada de piramidal. Então, percebe comigo aqui o seguinte, ó. 3 ligantes, sobrou par de elétron, a geometria é piramidal. Sempre você guarda pela quantidade de ligantes e se sobrou ou não par de elétron, tá? Agora vamos ver aqui a molécula de SO2. Ela é um pouquinho diferente das outras, tá? Quem que vai ser o átomo central?
vai ser o enxofre, né? Tem só um enxofre. E aí, quantos elétrons tem o enxofre na última camada? O enxofre está aqui, ó. Ele tem 6 elétrons na última camada, ele é da família 16, ok? E ele precisa fazer duas ligações. O oxigênio, já aproveitando para olhar, ele também está aqui na família 16 e também precisa fazer duas ligações. Então vamos lá. O enxofre tem 6 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o oxigênio também tem 6 elétrons e ambos precisam fazer duas ligações. Ok, fizeram aqui as duas ligações. Só que não posso, ficou bom para os dois, mas eu não posso parar aqui porque a fórmula é SO2. Isso quer dizer que eu vou ter que dar um jeito de enfiar outro oxigênio. O outro oxigênio que chegar, ele vai chegar com seus 6 elétrons e vai chegar precisando de 2. Se ele tem 6, ele precisa de 2. Sempre a ideia é completar 8 elétrons na última camada, tá? Com exceção aí do hidrogênio, que é só 2 elétrons. E aí, como é que eu vou fazer para sair desse dilema? Como o oxigênio aqui precisa de 2 elétrons, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 2 elétrons do enxofre que estão livres, que ele tem disponível, e ele vai compartilhar com esse oxigênio. Esse tipo de ligação química aqui é chamada de ligação dativa, tá? Ou ligação coordenada. Pode acontecer isso? Pode. Quando acontece? Quando o elemento central já tiver feito a quantidade de ligações que precisa fazer, o enxofre precisava de 2, já tinha feito 2, mas mesmo assim ele ainda tem elétrons livres, então ele pode compartilhar esses elétrons livres, ok? Agora vamos tentar desenhar a estrutura. Pensando em deixar os ligantes, que seriam os oxigênios, a maior distância possível, eu poderia pensar que ficaria o enxofre aqui no meio, um oxigênio de um lado e um oxigênio do outro. Detalhe, percebe que eu fiz 2 tracinhos aqui? Porque foi 2 pares. E aqui um tracinho só, porque foi um par só, tá? Um par de 2, né? Aí agora é o seguinte, será que essa é a geometria correta? Na verdade, você tem que olhar o terceiro item, que é ver se tem par de elétron livre no átomo central. Só no central que conta, tá? E nesse caso tem aqui um par de elétron livre no átomo central. Esse par de elétron livre vai empurrar as ligações para baixo. Então, ao invés de ficar desse jeito, tá errado aqui, essa geometria vai ficar assim, ó. Empurra um pouquinho para baixo, que cria um certo ângulo aqui. Se fosse ficar do jeito que estava antes, uma linha reta, ela seria linear. Como criou esse ângulo aqui, a gente fala que essa geometria é a geometria angular, tá? Então, resumindo, 2 ligantes, sobrou par de elétron, a geometria é angular. 3 ligantes, sobrou par de elétron, piramidal. Agora vamos ver os outros tipos de geometria. Então eu trouxe aqui mais 3 exemplos de molécula para a gente ver as outras geometrias principais. Lógico que existe mais geometrias que esse, mas essas são as essenciais que vocês devem saber. Vamos ver aqui a molécula de CO2. Lembrando o procedimento, tá? Primeiro, desenhar a forma eletrônica, colocar os átomos ligantes a maior distância possível e verificar se tem ou não elétron sobrando no átomo central. Se tem, empurra as ligações para baixo. Aí você vai ter uma ideia da geometria. Então vamos lá. CO2, o átomo central é o carbono, né? Carbono tem 4 elétrons na última camada. Consulta sempre a sua tabela periódica. E aí vem o oxigênio, que tem 6 elétrons na última camada. Como o oxigênio precisa fazer 2 ligações e o carbono 4, vou começar a fazer a ligação do oxigênio. Ok, fiz a ligação aqui do oxigênio. Beleza. Agora, eu preciso pôr o outro oxigênio. Vamos colocar aqui o outro oxigênio. Também faz 2 ligações. Tá aqui. Beleza, ok. Feitas as ligações, todo mundo está tranquilo, beleza. Agora eu vou tentar colocar os ligantes a maior distância possível. Minha primeira estrutura seria algo desse tipo. Ó. Por que eu coloquei 2 tracinhos aqui? Porque são 2 ligações. Agora eu vou ver se eu vou manter isso aqui ou se eu vou pegar esses ligantes aqui, que são os oxigênios, e vou empurrar para baixo. Sobrou um par de elétron no átomo central sem ligar? Não, né? Então não vai ter mudança na estrutura, tá? É isso que você tem que pensar. Se sobra par de elétron, vai mudar a estrutura, você pega os ligantes e traz para baixo. Se não, você deixa do jeito que você colocou, a maior distância possível entre eles, tá certo? Agora, como é que chama essa geometria? Como ficou aqui numa linha reta, essa geometria a gente chama de geometria linear, ok? Agora vamos para mais uma molécula, molécula CH4. CH4, como o carbono está em 1
e tem 4 hidrogênios, o carbono é o átomo central. Como a gente já viu, o carbono tem 4 elétrons na sua camada de valência, família 14. Os hidrogênios têm uma, então ele faz uma ligação. Sempre faz menos, o hidrogênio é para completar o time, tá? A gente vai aprender isso em química orgânica, que o hidrogênio ele serve para inteirar o número de ligações que o cara precisa. Então ficaria mais ou menos assim. E agora eu vou tentar desenhar a estrutura. Eu sempre tento colocar os ligantes, que no caso são os hidrogênios, a maior distância possível. Depois eu verifico se realmente essa pré-estrutura minha vai ser mantida ou se os ligantes vão ser empurrados para baixo, tá? Coloco aqui. E agora como é que eu vejo se vai precisar empurrar para baixo ou não? Eu tenho que olhar se sobrou elétron no átomo central. Como não sobrou elétron no átomo central, os ligantes ficam inalterados nas posições que eles já estão. Então essa é a estrutura final, não precisa alterar nada. E aí como é que chama essa geometria? Como aqui ligou 4 ligantes, vamos lembrar lá do Galvão Bueno, quando der 4 é tetra. Então aqui a geometria é tetraédrica. Ok? Tetraédrico. 4 ligantes, não sobrou par de elétron, tetraédrico. 2 ligantes, não sobrou par de elétron, linear. Sempre você guarda a quantidade de ligantes e se sobrou ou não par de elétron, tá? Mas o primeiro passo é você desenhar a estrutura eletrônica, senão a gente não consegue saber essas informações. Quantos ligantes são e se sobrou ou não par de elétron no átomo central. Vamos para o último exemplo agora? SO3. O átomo central é o enxofre, tá? O enxofre, ele tem 6 elétrons na última camada. Ah, professor, não entendi até agora, como é que você sabe disso? Simples. Vai lá na tabela periódica, como ele é da família 16, eu sei que ele tem 6 elétrons na última camada. O oxigênio também tem 6 elétrons na última camada. E como é que eu sei quantas ligações o cara tem que fazer? Conta quantos quadradinhos falta para chegar aqui na última família, tá? Ó, o enxofre está aqui, falta 1, 2. Então ele vai fazer 2 ligações químicas, tá certo? Então vamos nessa. O enxofre tem 6 elétrons, 2, 3, 4, 5, 6. E o oxigênio tem 6 também. Aí, como a fórmula é SO3, eu não vou sair enfiando os 3 oxigênios de uma vez. É um por vez, tá? O oxigênio precisa fazer 2, o enxofre também precisa fazer 2, eles fazem 2. Beleza, ficou bom para os dois? Ficou. Mas como a fórmula é SO3, eu tenho que dar um jeito de colocar mais 2 oxigênios. Mas como, professor? Percebe que o enxofre tem elétron, par de elétrons sobrando? Então ele pode emprestar esse par de elétrons para os outros oxigênios que chegarem. Então, colocar um oxigênio aqui. E aí eu vou emprestar esse par de elétrons para esse oxigênio. Como é que chama essa ligação aqui? Ligação dativa, tá? Ele está, entre aspas, dando aí esse par de elétrons para o oxigênio, ok? Então, coloca aqui. E aí, você coloca a setinha aqui, indicando que é uma ligação dativa. Ok, ficou bom para todo mundo tem aí seus 2 elétrons, que é o que queria receber. E agora eu vou tentar montar a estrutura. Quantos ligantes tem aqui ao redor do enxofre? 3 átomos de oxigênio, são 3 ligantes. Então, eu vou tentar colocar os 3 a maior distância possível. Vamos lá. Teria alguma coisa mais ou menos assim, tá? Percebe, ó, eu pus 2 tracinhos quando foi 2 pares e um tracinho quando foi um par. É sempre assim para desenhar a forma estrutural. Aí agora eu vou ver, será que esses 3 ligantes vão acontecer igual o NH3, que é a amônia, e empurrar para baixo os oxigênios, para eles ficarem para baixo, ou ele vai manter nessa posição? É só você olhar o átomo central, se sobrou ou não par de elétron. Como não sobrou par de elétron aqui no átomo central, ele não vai alterar essa estrutura e a estrutura vai ficar desse jeito mesmo. Se você perceber, qual que é a geometria disso aqui? Olha só, gente, ficou parecendo um triângulo, não é isso? Então a geometria disso aqui a gente chama de trigonal, tá? Pode chamar de triangular também, mas é mais comum aparecer trigonal. Agora a gente vai fazer 2 exercícios do PET para ajudar vocês a gente aplicar essa ideia que eu trouxe aqui na teoria. Então, o primeiro exercício que eu trouxe aqui para vocês é a atividade número 1 do PET, né? Ele fala assim, ó, o fosfogênio, COCl2, é um gás incolor, tóxico, asfixiante e de cheiro penetrante. Esse gás, utilizado como arma na Primeira Guerra Mundial, era produzido a partir da reação do monóxido de carbono com o gás cloro, que é o Cl2. Qual é a geometria de cada uma dessas moléculas, respectivamente? Então, a gente tem que desenhar a geometria de cada uma dessas moléculas. Vamos lá. Vamos começar aqui com a molécula de COCl2. Aí, quem que vai ser o átomo central aqui nessa história? O
como eu tenho um carbono, um oxigênio e dois cloros, eu sei que não é o cloro. Mas entre o carbono e o oxigênio, qual que é o átomo central? Já que cada um tem um. Aí a gente vai usar a tabela periódica como recurso, tá? Sempre o átomo central vai ser aquele que tiver, se tiver um só de cada elemento, o mais para a esquerda da tabela periódica costuma ser o átomo central. Nesse caso, então, o átomo central vai ser o carbono, tá? Vamos lá? Então, o carbono aqui é o meu átomo central. Vou colocar ele. E aí, o carbono tem 4 elétrons na última camada. Aí, ele vai ligar com o oxigênio. Chega o oxigênio com 6 elétrons na última camada. E vai ter que ligar com 2 cloros. O cloro, ele tem 7 elétrons na última camada, tá? Cada cloro, ele tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na última camada. Como é que eu sei disso? Eu vou olhar para a tabela periódica e ver que o cloro está na família 17. Então, ele tem 7 elétrons na última camada. E aí, como é que eu faço isso agora? Primeiro, o oxigênio precisa fazer 2 ligações. O carbono precisa fazer 4. E o cloro precisa fazer só uma. Então, eu vou começar ligando os cloros, tá? Faz uma ligação aqui, uma ligação aqui. Beleza. Agora eu faço do oxigênio, que faz 2 ligações. Vou até mudar de lugar aqui esse par de elétronzinho dele aqui, vou colocar do lado de cá, tá? Para ficar mais fácil. E aí, então, faz 2 ligações. Beleza. Ok. E agora vamos tentar desenhar a geometria. Cada ligante tem que ficar a maior distância possível. Então, como são 3 ligantes, eu vou tentar colocar eles na maior distância possível. Já coloquei mais ou menos ali o jeito que vai ficar, tá? Então, tá aqui, ó. Cada ligante na maior distância possível. Agora, eu preciso saber se vai empurrar para baixo ou não esses ligantes. Eu tenho que olhar no átomo central. Sobrou par de elétron no átomo central? Não sobrou par de elétron. Então, não vai empurrar, vai ficar desse jeito, formando um triângulo. Essa geometria aqui é chamada de trigonal, tá? Beleza. Então, a geometria do primeiro é trigonal. Eu posso, então, já falar que a minha resposta ou vai ser a letra C ou vai ser a letra E, ok? Aí, agora, a gente vai ver a geometria do CO. Ixi, o CO é uma molécula que é difícil da gente definir a geometria dele, porque se a gente tentar fazer a representação de Lewis, a gente vai ter problemas aí para essa representação, já que eu tenho só um carbono e só um oxigênio. Como o oxigênio precisa fazer 2 ligações e o carbono precisa fazer 4, então olha só, 1, 2, ficou bom aí para o oxigênio, mas não ficou bom para o carbono. E aí, será que o oxigênio faz ligação dativa para esse carbono aqui, para poder estabilizar o composto? Na verdade, o que vai acontecer é isso. É meio estranho falar disso aqui, mas o que vai acontecer é isso mesmo, tá? Você vai ter uma ligação dativa aqui para formar uma outra ligação aqui. Então, eu teria alguma coisa nesse sentido aqui, ó, tá? Na fórmula do CO. Mas isso não faz diferença nenhuma para o exercício propriamente dito, porque percebam comigo um seguinte detalhe que facilita muito a questão. Como são só 2 elementos, não tem como formar geometria diferente da geometria linear, né? São 2 elementos, gente, é um de um lado e outro do outro, sempre vai formar uma linha. 2 elementos, independentemente se sobra, não sobra, par de elétron, que aqui nem átomo central não tem, sempre vai ser geometria linear. Da mesma forma, o Cl2, né? Cl2 é 2 átomos de cloro. Se a gente olhar o cloro lá na tabela periódica, o cloro, como eu falei para vocês, está aqui na família 7A, tem 7 elétrons na última camada. Então, eu vou colocar aqui o cloro, vou colocar 7 elétrons na última camada dele aqui. 2, 4, 5, 6, 7. E o outro cloro aqui também tem 7 elétrons na última camada. Para poder estabilizar eles, preciso fazer uma ligação só e fica dessa forma mesmo. Não preciso olhar nada de átomo central se for só 2 elementos, tá? 2 elementos é linear. Então, a única dificuldade aí seria na primeira substância, mas aí você vai lembrar, 3 ligantes, não sobrou par de elétron no átomo central, é trigonal, forma um triângulo. A resposta então é trigonal, linear e linear, tá? Letra E. Então, o próximo exercício já é o próximo na sequência mesmo do PET, é o número 2.
ele fala assim, ó, assinale a alternativa que associa corretamente a coluna dos compostos químicos com a coluna da sua estrutura geométrica, tá? E aí como é que eu vou saber disso? Eu vou ter que fazer o desenho. Uma aqui já dá para matar só de observar, que é esse número 2, tem dois elementos químicos, pelo que eu falei anteriormente, dois elementos químicos só pode ser linear, né? Dois elementos químicos só pode ser linear. Mas as outras a gente tem que ver. Então vamos lá desenhar a estrutura aqui do NH3. O átomo central é o nitrogênio. O nitrogênio tem 5 elétrons na última camada, consulta na sua tabela periódica, e ele vai estar ligado com um hidrogênio em cada elétron aqui. Beleza. Teoricamente, a estrutura deveria ser o nitrogênio no meio e os 3 hidrogênios na maior distância possível. Sempre assim, essa é a ordem, tá? Desenha a estrutura eletrônica, desenha os ligantes na maior distância possível e depois olha o par de elétrons se sobrou ou não no átomo central. Como sobrou par de elétrons no átomo central, essa estrutura está errada. E aí esses ligantes eles devem ser jogados para baixo na estrutura, que vai ficar assim, no formato de uma pirâmide. Os hidrogênios são a base e o nitrogênio está lá no topo. Então essa geometria aqui é piramidal. Então o NH3 é piramidal. É aqui, né? Outra coisa, agora o SO2. A gente já até fez no anterior, né? SO2, o átomo central é o enxofre, tem 6 elétrons na última camada e ele vai ligar com 2 oxigênios. O primeiro chega com 6 elétrons e faz 2 ligações, que é o que ele precisa. O outro, ele vai receber 2 elétrons do enxofre, mesmo o enxofre já tendo feito as 2 ligações que ele precisa fazer. Essa ligação aqui é chamada ligação dativa. Teoricamente, 2 caras na maior distância possível seria alguma coisa assim, né? Só que essa estrutura está errada, porque como sobrou par de elétron aqui no átomo central, ele vai empurrar esses ligantes aqui para a parte baixa da molécula. E aí a gente vai ter alguma coisa nesse sentido. Se fosse do jeito que estava antes, seria linear, uma linha reta. Como formou um ângulo aqui, a geometria aqui agora chama-se angular, ok? Então o SO2, a geometria é angular. E aí para o CH4 só sobra tetraédrica. Então o 1 piramidal, então o 1 está ligado com C, não é isso? O 2 está ligado com o A e o 3 ligado com o B, tá? Então 2 com A, 3 com B, 1 com C e 4 com D. A resposta é a letra C. Espero que vocês tenham entendido. Usem esses exemplos para resolver os outros exercícios, tá? E se vocês tiverem dúvida, ou coloca aqui a dúvida de vocês nos comentários do vídeo, ou então pode mandar a dúvida lá no grupo do WhatsApp que eu criei para a gente poder tirar as dúvidas, tá ok? Façam os exercícios no caderno de vocês e assim que vocês terminarem, enviem para mim seguindo as instruções de preenchimento do formulário que eu já enviei para vocês. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.